Olá, sou Edson Oliveira de Souza Rocha, graduando em Artes Visuais na Escola de Belas Artes da UFBA. O tema da minha pesquisa de iniciação científica é Narração, Experiência e Perda de Aura em Benjamin, realizada entre setembro de 2023 a setembro de 2024, conforme a orientação do professor Rafael Lopes Aziz. O projeto teve como objetivo apresentar os conceitos de experiência, narração e aura em Benjamin, investigar o lugar de pobreza na experiência e da perda de aura em uma caracterização dos processos artísticos contemporâneos, tanto de produção quanto de recepção, e documentar a correlação desses dois fenômenos em Benjamin como indicativo de uma aposta nos processos artísticos como espaço de pensamentos e imaginação na subjetividade contemporânea. Como se trata de uma pesquisa dentro do campo da filosofia, o método foi a análise de corpos textuais, tanto dos textos basilares que nortearam a pesquisa, que foram os ensaios A Pequena História da Fotografia, A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, Experiência e Pobreza e O Narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Raskov, quanto os textos secundários, alguns também do próprio autor, como exemplo, Autor como Produtor, A Perda da Experiência e a Crise da Cultura e sobre o conceito da história. E alguns textos de outros autores, como em dissertações, artigos e teses, que são esses que estão sendo citados no slide. Essa dimensão de estudo foi complementada com discussões entre mim e o orientador. O filósofo Walter Benjamin entendia a experiência como algo que sempre fora comunicado pelos mais velhos aos mais novos. Ensinamentos que atravessavam gerações, transmitidos de forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios e em histórias. O filósofo aponta como estamos sendo privados de uma faculdade que nos parecia totalmente segura e inalienável, que é a faculdade de intercambiar experiências. Um sintoma de que a arte de narrar está em vias de extinção, reflexo de que as ações da experiência estão em baixa. A experiência que passa de boca em boca é a fonte que recorreram todos os narradores. O senso prático é uma de suas características. A natureza da verdadeira narrativa sempre traz consigo, de forma aberta ou latente, uma utilidade, ou seja, o narrador sempre é alguém que sabe dar conselhos ao ouvinte. Porém, o filósofo aponta como o ato de dar conselhos costuma não ser muito bem recebido por outros. Isso devido ao fato das experiências estarem perdendo a sua capacidade de comunicabilidade. Afinal, para ele, o conselho tecido na substância da vida vivida chama-se sabedoria, e a arte de narrar se aproxima de seu fim porque a sabedoria, o lado épico da verdade, está em extinção. Walter Benjamin aponta alguns processos que levaram a esse declínio, como os romances, que não procedem da tradição oral nem alimentam, diferenciando completamente da narrativa, e a informação, que recebemos notícias de todo mundo, mas que, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. E a razão para tal é que todos os fatos já nos chegam impregnados de explicações. Metade da arte de narrar está em, ao comunicar uma história, evitar explicações. A informação só tem valor no momento em que é nova, muito diferente da narrativa, que não se esgota jamais. Ela conserva suas forças e, depois de muito tempo, ainda é capaz de desdobramentos. A narrativa não está interessada em transmitir o puro em si da coisa narrada, como informação. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim, imprime na narrativa a marca do narrador, deixando seus vestígios presentes de muitas maneiras nas coisas narradas. Estamos pobres tanto em experiências privadas quanto em experiências da humanidade em geral. Nos vimos sem teto numa paisagem diferente de tudo, exceto nas nuvens. E no centro dessas forças estávamos nós, fragmentados, frágeis, indefesos, nesse novo mundo e que disso resultou uma nova barbárie. Esse novo conceito positivo de barbárie nos impele a seguir para frente, começar de novo, contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Entre os grandes criadores sempre existiram aqueles implacáveis que operaram a partir de uma tábua rasa, pois queriam uma prancheta, foram construtores. Como alguns nomes para exemplificar esses bárbaros, Walter Benjamin cita Einstein, Newton e Descartes. Estamos cansados, tristes e desanimados no dia a dia, e sonhamos para ver se compensamos tudo isso. O filósofo traz o personagem do Mickey como exemplo do sonho do ser humano contemporâneo. É uma figura cuja existência não somente supera os milagres técnicos, mas zombam deles, tendo como ponto extraordinário que todas, sem qualquer maquinário, saem improvisadamente do seu corpo, dos aliados, dos móveis, da natureza, nuvens e todo o resto. Em resumo, natureza e técnica unificam-se completamente, e aos olhos das pessoas fatigadas com as complicações infinitas da vida diária, surge uma existência redentora, em que cada dificuldade se basta a si mesmo, do modo mais simples e ao mesmo tempo mais cômodo. A aura de uma obra artística, segundo Walter Benjamin, é uma teia singular, composta de elementos espaciais e temporais, a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. É a sua existência singular, no lugar em que ela se encontra, onde se desdobra a história em que ela está submetida, no curso de sua existência. O aqui e agora, do original, constitui o conteúdo de sua autenticidade, que enraiza a concepção de uma tradição que identifica esse objeto
até nos nossos dias, como sendo aquele objeto sempre igual e idêntico a si mesmo. A esfera da autenticidade escapa à reprodutibilidade técnica, pois a autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico. Como depende da materialidade da obra, quando ela se esquiva do homem através da reprodução, também um testemunho se perde. Junto com o testemunho desaparece a autoridade da coisa, seu peso tradicional. Logo, o que atrofia na era da reprodutibilidade técnica é a sua aura. Generalizando, podemos dizer que a técnica de reprodução tira do domínio da tradição o objeto reproduzido, e na medida que reproduz, substitui a existência única de uma obra por sua existência massiva. Fazer as coisas ficarem mais próximas é um desejo das massas modernas. A tradição é algo vivo e variável. A forma mais originária de inserção da obra de arte no contexto da tradição se exprimia no culto. O que é de importância decisiva é que nesse modo de ser aurático da obra de arte nunca se distancia completamente da sua função de ritual. A obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida. Para Benjamin, a fotografia, por exemplo, permite várias cópias. Logo, a questão de autenticidade não faz sentido nenhum. Portanto, no momento em que o critério de autenticidade deixa de se aplicar à produção artística, toda a função social da arte se transforma. Em vez de fundar-se no ritual, ela passa a fundar-se na política. A partir do exposto, procurei exemplificar, dentro do tempo que é permitido para o vídeo post do Congresso da UFBA 2024, os objetivos da minha pesquisa, narração, experiência e perda de aura em Benjamin, desenvolvida no PIBIC 2023-2024. Obrigado pela atenção.